Bom dia, pessoal. Eu vou dar aqui, fazer a apresentação da aula de hoje. Vou começar dando alguns avisos, né? A gente, na verdade, chega hoje nesse último tópico teórico da disciplina, né? Regulação e integração do metabolismo. Né? Então, a gente fecha essa parte teórica com vocês. Semana que vem, dia 20/10, tem uma segunda avaliação, né? A última avaliação também. Eu gostaria de lembrá-los que dia 27/10 tem o primeiro seminário e dia 3/11 o segundo seminário que vocês apresentarão. Então, se atentem a essas datas aqui, que também são avaliações para a gente fechar a nota dessa disciplina, tá bom? Então, a gente fala aqui do nosso último ponto teórico, né? De uma maneira mais geral, a gente vai integrar e regular o metabolismo. Faremos uma avaliação na próxima semana, contendo esses últimos tópicos que a gente vai discutir, né, que a gente discutiu, metabolismo do glicogênio, metabolismo de proteínas, de lipídios, e hoje a gente fecha aí com a regulação e integração do metabolismo. Então, a avaliação vai versar sobre esses tópicos aqui, né, e a gente fecha essa segunda parte, ficando em aberto só os seminários para a gente finalizar de fato a disciplina. Tá ok? Alguma sugestão, alguma dúvida em relação a essas datas? Bom, só lembrá-los aqui, então, os temas, né? Fotossíntese, síntese de ATP pela fotofosforilação. Vou deixar o slide lá, mas esses são os componentes desse grupo. Então, no dia 27/10, esse grupo fará uma apresentação sobre fotossíntese, né? Então, em torno de 30 a 40 minutos. O grupo decide, né, quem vai falar, quantas pessoas vão falar, mas aí, de uma forma geral, em torno de 40 minutos de fala para o grupo. Né? Então, esse é o primeiro grupo, do dia 27/10. A gente tem um segundo grupo, biossíntese de carboidratos em plantas, né, também ao mesmo tempo. O grupo também decidindo quem expõe, quem faz a fala, no dia 3/11. Então, esse é, de fato, aí, o nosso último compromisso dessa disciplina. E aí eu fecho as notas e, né, enfim, finalizamos o metabolismo celular com esses dois tópicos. Tá ok, pessoal? Tá ok, Rosiclei, Jeder? Né? Depois, sim, professor. Eu vou deixar esses slides lá, né, no Classroom. Depois façam esse repasse, essa lembrança aí aos colegas também. Bom, pessoal, vou falar de regulação e integração do metabolismo. Vou falar de uma maneira geral, então, dos tópicos que a gente abordou até aqui. Então, acho que a gente, né, pôde conhecer um pouco das vias metabólicas, na verdade, das principais vias metabólicas que participam aí do catabolismo. A gente estudou também anabolismo de algumas biomoléculas, então a gente pôde compreender, né, como é que a gente interage com certas biomoléculas, como é que o nosso organismo faz a síntese de alguns grupos que são importantes para o nosso funcionamento celular. Então, ao longo dessa disciplina, a gente pôde perceber algumas dessas vias principais. Esse aqui é um mapa metabólico, né, com a maior parte das vias, dos seus intermediários, das suas enzimas que se conhece até hoje em bioquímica, né, na verdade, as mais bem estudadas. A gente percebe que, na verdade, essas vias elas têm pontos de integração entre elas, né? Então, ou seja, um intermediário pode participar tanto de uma determinada via quanto de outra via, né? O intermediário ele pode estar presente ali no catabolismo da glicose, mas ele também pode ser utilizado em algum outro momento para a síntese de alguma outra biomolécula. Então, esses intermediários eles podem ser pontos ali de integração dessas diferentes vias metabólicas, né? Então, isso realmente parece ali um mapa rodoviário, digamos assim, com endereços, enfim. Então, isso é
o mapa metabólico integrativo do metabolismo, né? Então, trazendo todas essas vias, ou melhor, as principais vias que a gente pôde conhecer até agora. Aqui eu gostaria que vocês notassem já, percebessem que é o ciclo do ácido cítrico, né? Então, como a gente comentou, várias vias, né, convergindo para o ciclo do ácido cítrico. Então, um ponto bastante importante de integração do metabolismo. Então, hoje a gente discute de uma forma geral essa integração e como isso é regulado, né? Então, isso é regulado através de alguns hormônios. A gente vai comentar sobre esses hormônios nesse processo de regulação. O assunto pode ser encontrado no capítulo 23 do Leninger. Pessoal, os tópicos dos seminários, eles também estão nesse livro, então vocês podem utilizá-los como referência para fazer esse seminário. Então, podem utilizar o livro Leninger como fonte para vocês elaborarem essa fala. Vocês podem também consultar os monitores, caso sintam necessidade aí de alguma especificidade durante a elaboração do seminário, tá ok? E o tópico de hoje a gente encontra lá no capítulo 23, regulação hormonal e integração do metabolismo em mamíferos, né? Então a gente comenta isso direcionado para os mamíferos. Bom, aqui a gente começa aqui com uma série, né, do nosso funcionamento no nível de órgãos e tecidos, né? Então, que eu gostaria que vocês percebessem que isso tudo está coordenado, todas essas vias metabólicas, elas fornecem elementos para que o nosso organismo funcione de maneira adequada como um todo, né? E dentro do ponto do metabolismo que a gente discutiu até nesse momento, a gente traz aqui o fígado como o laboratório central, digamos assim, desse metabolismo, né? Tanto do anabolismo quanto do catabolismo. O fígado, a gente coloca ele aí como um órgão central no processamento de carboidratos, proteínas e lipídios, né? Então, obviamente, ele é responsável por manter níveis de glicose no sangue adequado, né? Então, um órgão de extrema importância. A gente comenta um pouquinho do pâncreas hoje, e elementos como o cérebro, que são completamente dependentes, porque não armazenam biomoléculas, né? Então, eles dependem da glicose sanguínea ou de outros componentes para o seu funcionamento, né? Outros elementos que são combustíveis, como os corpos cetônicos, que são processados lá no fígado também, liberados no sangue. Tecido adiposo, a gente comentou, como um local de reserva muito importante, de reserva de lipídios. O músculo, né, também aí como um grande consumidor de energia, né? Então tem aí um papel também muito importante, né? Obviamente o músculo também tem sua reserva energética, mas uma reserva que também é bastante dependente do fígado para o seu funcionamento. Então, a gente, né, só para elencar aqui, o fígado como a estrutura, o órgão central para essa discussão geral do metabolismo. Então, lá no fígado, na verdade, os hepatócitos, eles transformam os nutrientes da dieta em combustíveis, né, que a gente discutiu ao longo dessa disciplina, e precursores, né, ou metabólitos necessários para outros tecidos. Isso é exportado sempre pelo sangue, né? Então, o sangue ali como meio de transporte para essas biomoléculas, para o cérebro, para os rins, para o próprio músculo. Existe ali, né, obviamente, no fígado um laboratório capaz de ter uma certa flexibilidade nesse metabolismo. Uma dieta rica em proteína, os hepatócitos apresentam altos níveis de enzimas para o catabolismo dos aminoácidos e formação do glicogênio. Então, e da gliconeogênese, da formação de glicose, perdão. Então, aqui nesse momento, a gente percebe que essas células do fígado, elas, né, se modulam para metabolizar aquilo que está em grande quantidade nessa dieta, né? Então, tem uma grande quantidade de
de proteínas, há ali um número, né, a ativação de várias enzimas para trabalhar com essas proteínas, né, enfim, e degradá-las até os aminoácidos, ou entrar no processo de gliconeogênese. Uma dieta rica em carboidratos, né, isso modula, né? Se tem uma dieta rica em proteínas, eu preciso de enzimas para metabolizar essas proteínas. Já uma dieta rica em carboidratos, é necessário enzimas que sejam capazes de sintetizar esse carboidrato. E nesse caso também para a síntese de gorduras, né? Já que se esse carboidrato está em excesso nessa dieta, esse carboidrato, como a gente viu, ela acaba sendo estocado na forma de gordura, né, como uma maneira de armazenar energia no nosso organismo. Bom, lá nos hepatócitos a gente discutiu as vias de metabolismo dos carboidratos. Eu gostaria só de elencar aqui uma enzima essencial dentro dos hepatócitos, que é chamada de hexocinase 4 ou glicosinase, né? Ela está envolvida ali na formação da glicose 6-fosfato. Então, essa enzima, ela funciona de uma maneira muito importante dentro dos hepatócitos, né? Ela permite com que a glicose seja trabalhada dentro dessas células de forma muito precisa no metabolismo. E a glicose 6-fosfato, então, essa molécula aqui, ela está no cruzamento do metabolismo dos carboidratos no fígado, né? Então, dessa glicose 6-fosfato, existem diferentes direções dentro do hepatócito, que podem ser do anabolismo ou podem ser do catabolismo, né? Então, lá no anabolismo, a glicose 6-fosfato ela é utilizada para sintetizar glicogênio, né? Então, armazenando energia na forma desse polímero chamado glicogênio. Já no catabolismo, então essa célula está sensoriando essas necessidades, né? Então, olha, tem muito carboidrato, eu vou guardar na forma de glicogênio. Tem pouco carboidrato, então esse carboidrato vai entrar ali numa via de anabolismo, vai ser produzido o piruvato, esse piruvato vai entrar na mitocôndria e lá vai ocorrer o metabolismo desse piruvato por meio do ciclo do ácido cítrico, fosforilação oxidativa e aí a formação de ATP. Então, esse glicose 6-fosfato, por meio, né, metabolizado ali, nessa glicose retirada do sangue, né, chegando do sangue, enfim, ela também pode ser jogada para o sangue no momento de necessidade, né? Então, essa glicose 6-fosfato, se você está ali num período de jejum, por exemplo, né, o seu organismo vai pegar esse glicogênio, degradá-lo para a glicose 6-fosfato, lá no fígado, esse 6-fosfato é removido e essa glicose, então, pode ser jogada na corrente sanguínea, né, para estabelecer ali o funcionamento de outras células. Então, dependendo das necessidades do organismo, existe ali uma regulação dessa via para que ela seja encaminhada para armazenamento ou para sua utilização direta para a produção de energia. Bom, os aminoácidos, né, então, na verdade, os constituintes das proteínas, os aminoácidos não utilizados como precursores biosintéticos, eles são degradados por um processo de transaminação, né, que a gente discutiu, para gerar piruvato e intermediários dos ciclos do ácido cítrico, né? Então, a gente tem aqui os aminoácidos, esses aminoácidos eles podem ser utilizados para sintetizar proteínas no fígado, ou podem ser convertidos a piruvato, né, piruvato entrando no ciclo do ácido cítrico. Lembrem-se que existem aminoácidos chamados de aminoácidos glicogênicos, né? Então, esses aminoácidos, alguns elementos, eles podem ser convertidos para a produção de glicose. Então, novamente, durante um intervalo prolongado entre as refeições, algumas proteínas musculares são degradadas em aminoácidos e via gliconeogênese é produzido glicose para o sangue, né? Então, durante um período muito longo de falta de consumo de nutrientes, né, enfim, no intervalo prolongado entre uma refeição, há aí a mobilização desses aminoácidos para a produção de glicose, né? E aí essa glicose é lançada no sangue para suprir as funções
do cérebro, por exemplo, que é bastante dependente de glicose. Enfim, a gente também viu que os aminoácidos eles contêm uma parte bastante tóxica para as células, que é a amônia, né? Então, essa amônia, ela é, enfim, metabolizada no ciclo da ureia, então ela é convertida em ureia, e esse produto, então, é excretado do nosso organismo. Então, a gente tem aqui, enfim, de uma forma geral, como os hepatócitos lidam com os aminoácidos. E os ácidos graxos, né, que são uma parte dos triacilgliceróis, que são parte das gorduras, né? Os ácidos graxos são o principal combustível oxidativo no fígado. Na verdade, as nossas células do fígado, elas preferem utilizar os ácidos graxos do que propriamente a glicose como fonte de energia para o seu próprio funcionamento. Então, o fígado, ele utiliza mais gordura para o seu funcionamento do que glicose propriamente dita. Ele acaba, né, trabalhando de uma maneira que, olha, há vários órgãos precisando de glicose e que não sabem trabalhar com outras biomoléculas como as gorduras. Né? No fígado, é capaz de metabolizar esse ácido graxo e, portanto, utilizá-lo como uma forma de obter ATP. Então, no fígado, existe uma preferência para a utilização dos ácidos graxos como fonte de energia. Bom dia, Antônia. Então, os ácidos graxos no fígado, eles passam por um metabolismo que a gente estudou, chamado beta-oxidação. Lá no metabolismo de lipídios a gente falou. Se tem a produção do acetil-CoA, acetil-CoA entra no ciclo do ácido cítrico, e se tem, então, a partir dos elementos formados no ciclo do ácido cítrico, a entrada na fosforilação oxidativa para produção de ATP. Inclusive, a gente comentou que o saldo final, a produção de ATP final, né, de um ácido graxo por meio da beta-oxidação é muito mais alta do que a própria glicose. Né? Então, então, isso é uma forma bastante energética. Então, a gordura é uma forma energética bastante importante para o funcionamento do organismo. Bom, além disso, quando há muito acetil-CoA, né, que é esse metabólito bastante importante para o ciclo do ácido cítrico, num momento de jejum prolongado, né, não está sendo consumindo carboidratos, não está entrando a presença de glicose nesse organismo, esse acetil-CoA ele pode ser convertido em acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Né? Então, esses elementos são o que eu chamo de corpos cetônicos. Tá? Então, corpos cetônicos são esses dois elementos, porque tem uma parte da sua estrutura de cetona. Então, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato podem ser utilizados pelo cérebro. Né? Então, o nosso cérebro ele só é capaz de utilizar esses dois elementos, os corpos cetônicos e a glicose como fontes de energia, né? Como fontes ali, como fonte para a produção das suas moléculas de ATP. Então, o cérebro é completamente dependente de glicose e, num momento de jejum prolongado, ele não tem reserva energética, ele não armazena, como a gente viu, aquele armazenamento nos músculos e no fígado. Alguns outros tecidos também têm uma quantidade mínima de armazenamento, mas o cérebro não tem capacidade nenhuma de armazenar, por exemplo, glicose na forma de glicogênio. Então, ele fica dependente da glicose que está no sangue. Se essa glicose, né, vai diminuindo, o fígado faz o metabolismo desse acetil-CoA para a produção desses corpos cetônicos, né, e aí, durante esse período de jejum prolongado, o cérebro utiliza esses dois elementos aí químicos como fonte geradora de energia. Né? Então, é comum pessoas que passam por um período bastante extenso sem se alimentar começarem a produzir esses corpos cetônicos pelo fígado.
Inclusive, há até um cheiro característico, um hálito característico de cetona dessas pessoas que estão sem se alimentar por um longo período, que se deve ao fato da produção desses corpos cetônicos no fígado, né? Então, há um hálito de acetona nessa pessoa que está sem se alimentar por um período longo, né? Devido à produção desses elementos para suprir a necessidade do cérebro, né? Então, naquele momento, a pessoa está produzindo beta-hidroxibutirato e acetoacetato para que os seus órgãos funcionem, principalmente o cérebro, utilize-os como fonte de energia para o seu funcionamento. Então, esse acetil-CoA, nesse momento, ele é, né, utilizado para a produção de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos entram no sangue e aí esse sangue consegue transportar esses elementos até o cérebro. Bom, pessoal, acho que deu para a gente perceber que a todo momento, né, o acetil-CoA é uma molécula no catabolismo, né, então no catabolismo, na degradação de carboidratos, proteínas, gorduras, né, isso obviamente são quebrados ou clivados nas suas partes constituintes, né, seja glicose ou outros açúcares, as proteínas em aminoácidos, as gorduras em ácido graxo e glicerol. E no catabolismo há aí uma conversão desses elementos para o acetil-CoA, né, sendo então o ciclo do ácido cítrico uma forma integrativa da degradação, né, ou do catabolismo desses elementos. Lembre que aqui no ciclo do ácido cítrico há a conversão de alguns intermediários para o anabolismo, para a produção de outras biomoléculas, ou, né, isso pode ser utilizado no final para a síntese de ATP, né, dependendo aí das condições que esse organismo está. Mas eu elenco aqui o acetil-CoA como um elemento químico, né, um constituinte químico bastante importante lá nos hepatócitos, né, nessa integração das vias metabólicas. Então, aqui, na verdade, só um detalhamento maior dessa imagem aqui, né, que a gente viu, então, trazendo mais, enfim, mais elementos, né, o glicogênio, enfim, alguns sacarídeos, né, enfim, alguns aminoácidos, a glicose, né, que convergem para essa molécula, o acetil-CoA, como eu comentei, né, e o acetil-CoA como uma molécula que também pode ser, né, então aqui a gente está falando do catabolismo, né, convergindo para o acetil-CoA. Obviamente, se está tudo funcionando, vai para o ciclo do ácido cítrico e depois fosforilação oxidativa para a produção de ATP, né, mas alguns elementos, então, podem ser utilizados para o anabolismo. Então, a gente está falando de elementos de carbono que podem ser processados nas nossas células, né, produzem uma molécula chamada acetil-CoA, que também pode fornecer carbonos para um processo de síntese de moléculas no nosso organismo. Pode ser gorduras, hormônios, enfim, outros elementos, mesmo pigmentos, os carotenoides, e aí a gente, né, dentro das plantas, a gente também pode extrapolar isso para outros constituintes. Então, aqui a gente percebe que existe ali uma certa conversão do metabolismo, né, algumas vias que levam à formação de elementos que contêm carbono. Esse carbono, então, ele pode ser processado, dependendo das enzimas, para gerar uma biomolécula conforme a necessidade desse organismo. Pessoal, eu vou mostrar aqui acho que só para mostrar de uma forma mais dinâmica, esse mapa metabólico, mas só para a gente ter uma noção aqui. Deixa eu só apresentar minha tela. Só ver se... bom. Então, aqui, na verdade, só para mostrar esse mapa metabólico, né? Então, a gente percebe que ele, como eu disse, ele parece um mapa rodoviário, tem vários elementos convergindo. Então, aqui a gente tem, a gente falou bastante, que é o ciclo
do ácido cítrico, né? Então a gente pode perceber que tem intermediários que podem ser utilizados em outras vias, né? Então cada parte que está de uma cor se refere a uma via mais específica, né? Então deixa eu só, por exemplo, carboidratos, né? Então a gente tem aqui a parte dos carboidratos, então o metabolismo dos carboidratos, aminoácidos, então a gente discutiu essas vias, né? Então, degradação dos aminoácidos, os lipídios, né? Então, a gente vai montando esse mapa e vocês podem perceber que cada parte, então, corresponde a uma via desse metabolismo. Então, tem uma via de lipídios, uma via de carboidratos, uma via de aminoácido. A gente não comentou nessa disciplina, mas os nucleotídeos, que são componentes das moléculas de ácidos nucleicos, DNA, RNA, né, também são bem estudadas do ponto de vista bioquímico. Então, aqui a gente tem a via de produção dessas moléculas, metabolismo do grupamento M, né, enfim, moléculas importantes, principalmente para as nossas células sanguíneas, né? E o metabolismo oxidativo, está vendo essa parte central aqui, né? Então, se dá ali a principal parte, né, digamos assim, convergência para a produção de energia. Então, a gente tem aqui esse mapa, né, que é um mapa metabólico. Então, só para a gente ter uma noção mais geral, né? Aqui enfim, tem um link aqui no slide, depois quem quiser procurar o nome de uma enzima específica, enfim, um nome de um intermediário específico, né? Então você pode mergulhar aqui no mapa que ele mostra, olha, o acetil-CoA, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, enfim, todos os elementos estão descritos aqui nesse mapa metabólico. Deixa eu voltar aqui para o... Bom, pessoal, agora a gente fala um pouquinho de como isso é regulado de uma maneira mais geral, né? Então, a gente chega na segunda metade aqui da aula, a gente vai falar um pouco dos hormônios. Os hormônios são pequenas moléculas ou proteínas produzidas em um tecido, né? Então, são constituintes químicos que vão agir sobre outras células, né? Então, são produzidas por um tecido, liberadas na circulação e transportadas a outros tecidos, né? Então, agem a uma determinada distância, nos quais agem por meio de receptores para produzir mudanças nas atividades celulares, né? Então, a gente tem aqui a produção, por exemplo, de alguns elementos hormonais, a gente vai falar principalmente do pâncreas aqui nesse momento. Esses hormônios também são lançados na corrente sanguínea, e aí eles podem ser capazes de regular e responder principalmente eu vou colocar aqui a glicose como um elemento central na regulação do nosso metabolismo. Então, se tem glicose no sangue, até uma determinada concentração, vai estar tudo funcionando normalmente. Se essa glicose sanguínea cai, é comum, inclusive, algumas pessoas sentirem, né? Quando está naquela, enfim, uma dorzinha de cabeça, um mal-estar, em níveis muito baixos de glicose no sangue. De uma maneira geral, a gente tem um órgão que é o pâncreas, né? É bastante importante. E o pâncreas tem lá, enfim, a produção de insulina e glucagon, né? Esses dois hormônios são do pâncreas. Além disso, a gente tem a adrenalina, tem o cortisol, que também são muito importantes, de uma forma geral, por regular o metabolismo, né? A gente vai comentar um pouquinho mais de insulina e glucagon e citar um pouco a adrenalina e cortisol. Mas esses hormônios são centrais para o nosso funcionamento, né? Para o funcionamento do nosso organismo: insulina, glucagon, adrenalina e cortisol. Bom, os hormônios, eles atuam por meio de receptores celulares, como eu disse, essas moléculas elas podem funcionar a uma grande distância, né? As plantas também utilizam os sinais hormonais para coordenar atividades entre os diferentes tecidos da sua constituição. Então, a gente tem aqui um hormônio, né? Pode ser uma
tem dois diferentes mecanismos, né? Então, o hormônio ele pode agir sobre uma proteína na membrana da célula, e aí isso desencadeia uma resposta celular. Ou esse hormônio, principalmente os esteroides, eles são capazes de atravessar a membrana, né, e atuar sobre proteínas dentro do núcleo das células, e lá também alterar a resposta celular. Então, dessa forma, é que se dá ali aquela produção de determinadas enzimas para atuar. Olha, tem muita proteína, então, né, vai ser necessário a presença de várias enzimas para metabolizar essas proteínas, né? Então, isso dá, né, de forma, a regulação se dá por meio da produção desses hormônios que vão mudar a forma como essa célula, no final, vai lidar com a presença daquela biomolécula. Bom, como eu disse, o pâncreas, de uma maneira geral, é um órgão extremamente importante nessa regulação metabólica. O nosso organismo funciona ali com uma concentração de glicose de 4,5 milimolar, né? Isso equivale a 60 a 90 miligramas de glicose por 100 ml. Né? Abaixo disso, você tem um estado hipoglicêmico, acima disso, você está com uma glicemia alta. Insulina e glucagon são os principais hormônios que a gente vai comentar aqui nesse momento, atuando para manter essa glicose numa concentração ideal para o funcionamento do nosso organismo. Mas, além disso, adrenalina e cortisol, né, também são extremamente importantes nessa regulação metabólica. Então, aqui o pâncreas, lá no pâncreas, as células responsáveis né, pela produção de insulina e glucagon estão nessa estrutura chamada ilhotas de Langerhans. Então, essas ilhotas, elas contêm 3 tipos de células específicas: células beta, que produzem insulina, células alfa, que produzem glucagon, e células gama, que produzem somatostatina, né? Mas a gente vai falar aqui de insulina e glucagon. E a gente vai falar de 2 situações: o estado bem alimentado, né? Você acabou de se alimentar, tem glicose no sangue, e no estado de jejum, né? Na verdade, onde a glicemia está diminuída, porque você não ingeriu o alimento ali, né? O seu corpo está começando a regular para funcionar de uma outra maneira. Então, nesses 2 momentos, né, o metabolismo ele é regulado para responder a essas alterações que estão acontecendo no organismo. Então, aqui a gente fala do estado bem alimentado, acabou de ingerir alimento, então existe uma glicose sanguínea elevada, né, acabou de realizar uma refeição, o organismo começa a degradar, né, esses constituintes, né, os carboidratos, enfim. Então, a glicose sanguínea, nesse momento, se eleva. Então, ao se elevar, essa glicose tem um efeito lá no pâncreas, né, nesse órgão central que a gente comentou, e lá no pâncreas é, então, produzido esse hormônio chamado insulina. A insulina, então, vai agir sobre as células do fígado, né, sobre os hepatócitos, e aí, então, há um aumento. Qual é o efeito geral dessa insulina? Há um aumento da captação de glicose, né, isso também acontece nos músculos e tecidos, né, também acontece no fígado. Como tem muita glicose, vai ocorrer a síntese de glicogênio também. Então, o fígado, olha, vou armazenar essa glicose na forma de glicogênio para um momento onde seja necessário essa reserva. A degradação de glicogênio ela vai sendo eliminada, né? Então, nesse momento, não há necessidade de eu degradar glicogênio. Aumenta a glicólise, né, para a produção de acetil-CoA, aumenta a síntese de ácidos graxos, né? Enfim, gordura, síntese de acilgliceróis, né? Isso porque existe ali uma elevada quantidade uma elevada quantidade de glicose no sangue, né? Então, insulina atua sobre os hepatócitos lá no fígado, essa glicose que está no sangue vai sendo captada pelo fígado, e lá se tem, né, a produção de glicogênio ou de gorduras, né? E aí depois a estocagem dessa gordura no tecido adiposo, e essa glicose é constantemente mandada para o cérebro para o seu funcionamento normal.
Bom, aqui a gente tem a situação oposta, não, a situação de jejum, né? De jejum, aonde não houve essa refeição, não houve essa alimentação. Né? Nesse caso, a glicose sanguínea se apresenta numa concentração baixa, né? Então ela está diminuída. Na ausência dessa glicose, as células do pâncreas, né, nas ilhotas de Langerhans, elas produzem o hormônio chamado glucagon. Né? Então, lá no pâncreas, nesse momento, onde a glicose sanguínea é baixa, se dá a produção de glucagon. Esse glucagon também vai ter um efeito lá nas células do fígado, nos hepatócitos. E aqui o efeito é outro, né? Então, nesse momento, já que tem baixa glicose no sangue, há a degradação de glicogênio, né? Diminui a síntese de glicogênio, né? Não é o momento de armazenar glicogênio, diminui a glicólise do fígado, né? Então o fígado deixa de consumir glicose, aumenta a gliconeogênese, né? Enfim, produção de glicose, para que nesse momento essa glicose atenda à necessidade do cérebro. Né? Então existe aí uma preocupação, digamos assim, do funcionamento, de manter o cérebro com né, o seu funcionamento normal. Né? Também há a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo. Então, nesse momento, o tecido adiposo começa a liberar ácidos graxos, né? Então, não tem alimento, essa gordura precisa ser utilizada como fonte de energia para a produção de glicose ou dos corpos cetônicos, como eu disse, para manter o funcionamento do cérebro. Então, o cérebro funcionando com glicose e com corpos cetônicos, essas duas moléculas para manter o nosso funcionamento. Né? Então, aumento dessa cetogênese, que é a formação dos corpos cetônicos, enfim, nesse momento de jejum. Então, a gente tem a insulina funcionando com uma glicose sanguínea alta e o glucagon funcionando no momento de glicose sanguínea baixa. Então, esses dois hormônios, eles têm funções opostas em relação aos níveis de glicogênio do nosso sangue. E aqui eu trago uma outra situação, que é um jejum prolongado. Né? Então, aqui é um início desse jejum, né? Já por cerca de 2 horas, até próximo de 4 horas, mas acima de 4 horas, né? A gente tem aí aquilo que a gente comenta sobre a utilização da degradação de proteínas. Então, para a degradação de proteínas, esse jejum precisa ser mais extenso. Né? Então, cerca de 4 horas. Né? Então, você está com um nível de glicose muito, muito baixo. O glucagon ele continua agindo. E aí, nesse momento, a gente tem o início da degradação das proteínas musculares. Né? Então, formando aqueles aminoácidos, né? Os aminoácidos glicogênicos. Esses aminoácidos, então, entram no ciclo da ureia para eliminar a parte tóxica desses aminoácidos. E uma parte, né, o esqueleto de carbono desses aminoácidos glicogênicos vai fornecer a glicose, né, por meio do desvio do ciclo do ácido cítrico. Né, esses carbonos, então, são utilizados para produzir glicose, para manter o funcionamento do cérebro. Né. Esse jejum prolongado também intensifica a liberação dos ácidos graxos pelo tecido adiposo, né, formando acetil-CoA. Esse acetil-CoA é utilizado, então, para sintetizar os corpos cetônicos, que também são combustíveis para o cérebro. Então, essa é uma regulação que acontece durante um jejum mais extenso, né, um momento mais prolongado, sem alimentação. Bom, aqui eu vou falar de uma forma mais geral da adrenalina. Né? A adrenalina ela estimula a secreção de glucagon e inibe a secreção de insulina, né? Reforçando o seu efeito de mobilização de combustíveis e inibição de seu armazenamento. Na verdade, a adrenalina é um hormônio que prepara o nosso organismo para uma ação. Né? Então, quando um momento de fuga, um momento enfim, de susto ou medo, há a produção desse hormônio. Esse hormônio ele estimula a secreção do glucagon. Né? Então, a gente tem um efeito parecido lá naquele momento de jejum, né? De falta de alimentação.
Os efeitos fisiológicos imediatos incluem frequência cardíaca aumentada, aumento da pressão sanguínea, aumento da dilatação das vias aéreas, né? Isso aumenta ali a captação de O2, metabólicos, aumenta a degradação de glicogênio, né? Ou seja, começa a gerar, a colocar glicose no sangue para te preparar para essa ação, para esse, sei lá, para uma fuga, uma corrida. Então, aumento da produção de glicose para o combustível. Aumento da glicólise, né, para a produção de ATP, mobilização de ácidos graxos, né, então, para funcionar como combustível. E tem, né, esse efeito oposto, aumento da secreção do glucagon e inibição da secreção da insulina. Né? Não é o momento de armazenar a glicose, é o momento de colocar essa glicose para uma possível ação do nosso organismo, né? Uma corrida, enfim. E o outro hormônio, como eu comentei, esse já quase no finalzinho, pessoal, é o cortisol. O cortisol é um hormônio muito importante, é um hormônio que, né, sinaliza estresse, né, e isso inclui também baixa glicose sanguínea. Então, também é um hormônio que é produzido quando o nosso organismo passa principalmente por aquele jejum mais prolongado. Né? Então, há essa baixa de glicose, o cortisol começa a ser produzido. É um hormônio que também tem uma relação muito grande com ansiedade, medo, dor, alguns danos no nosso organismo, hemorragia, infecção, glicose, né, baixa, né, esse período de jejum prolongado. Então, e aí o papel é suprir o organismo com combustível para resistir à situação estressante. Alguém perguntou alguma coisa? Aquelas pessoas que fazem aquele jejum, então, eles têm mais chance de sofrer ansiedade por conta disso aí? Na verdade, é uma pergunta bastante difícil, viu? Foi a Rosiclei que perguntou. Sim. Essa é uma pergunta bastante difícil porque envolve elementos psicológicos, né? Mas, nesse caso de jejum prolongado, você está num momento de estresse do organismo, né? Então, há a produção de cortisol. E o cortisol é um hormônio que deixa a pessoa com esses elementos, né, de estresse, né? Ele é eu sei que a produção prolongada de cortisol, ela tem um efeito, às vezes, que merece cuidados. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, na verdade, a pessoa que tem ansiedade, ela produz o cortisol em excesso. Aqui eu estou colocando esses elementos como causa para a produção do cortisol. Eu não sei te dizer se o cortisol em excesso, isso pode ser um ciclo possível. Cortisol em excesso tem, inclusive, alguma ligação com depressão, com alguns elementos de fato de ansiedade, mas eu não vou te precisar, tá, Rosiclei? Eu precisaria estudar mais sobre essa relação direta do cortisol sobre essas características. O que eu estou dizendo esses elementos aqui, né, a pessoa que já é ansiosa, né, quando vai lá verificar, ela tem uma grande quantidade de cortisol no sangue. A pessoa que está naquele momento sentindo algum medo, dor ou alguns danos no corpo, né, ou esse jejum prolongado, ela está com o cortisol. Mas nesse momento, se ela vem e se alimenta, né, isso regulariza, tá? Isso vai diminuir a quantidade de cortisol nesse organismo, se há uma alimentação nesse momento aqui. Tá bom? Tá certo, obrigada. Mas eu não vou te precisar se o excesso... Assim, eu leio por cima que cortisol tem uma relação importante com, por exemplo, com estados psicológicos, da ansiedade, mas isso às vezes é de algo muito longo, né? Enfim, a pessoa que está vivendo de ansiedade por bastante tempo, nesse sentido, sim. Mas nesse momento eu gostaria que a gente ficasse só com a ideia de que
quando a pessoa está ansiosa, está com, enfim, algum dano, está com uma infecção, ou está nesse jejum prolongado, ela começa a produzir cortisol, né? E esse cortisol ele vem para suprir o organismo, né? Já que ele tem uma função que vai contrabalancear a insulina, né? Vai ter um efeito parecido com o glucagon, para fazer o organismo resistir a esse momento de estresse, né? Então, o cortisol está ali para, olha, o organismo precisa reagir a esse momento de estresse, né? Então, ele vai produzir cortisol para que o seu metabolismo funcione em favor de alterar essa glicose sanguínea baixa. Tá ok? É. Mas a pergunta é muito boa, viu, Rosiclei? Depois isso, enfim, merece aí estudar com mais calma em outros termos. E aqui a última parte, pessoal, eu vou falar um pouquinho, vou falar por cima do diabetes, porque o diabetes é uma desregulação do metabolismo de carboidratos, né? Na verdade é uma anormalidade no metabolismo da glicose, e vai atuar justamente esses hormônios que a gente comentou agora. Então, o diabetes mellitus, ele resulta de defeitos na produção ou na ação da insulina, né? Então, existe 2 tipos de diabetes tipo 1, que é o insulina dependente. Nesse caso, há uma destruição autoimune das células beta pancreáticas. Vocês se lembram lá no pâncreas, tem as ilhotas de Langerhans, tinha 3 tipos de células nessas ilhotas, e tinha lá as células beta que produzem a insulina, né? Nesse caso, é uma destruição, enfim, causada pela própria genética, né? Então, há uma destruição autoimune dessas células e a pessoa deixa de produzir insulina corretamente. Nesse caso, né, existem as injeções de insulina que vão corrigir muito, né? Obviamente, a pessoa tem que sempre tomar cuidado com a dieta, né, com o consumo de carboidratos, né? A ingestão de carboidratos precisa ser, de fato, ser bastante cuidadosa, né? E tem ali a regulação pelas injeções de insulina, né? Então, esse se deve à destruição autoimune das células beta-pancreáticas. Existe o diabetes do segundo tipo, o diabetes tipo 2, que é não insulina dependente, ou o diabetes resistente à insulina. Nesse caso, a atividade da insulina é que está perturbada, está alterada, né? A pessoa deixa de responder, a pessoa continua produzindo insulina, mas ela deixa de responder à insulina que ela mesma produz. As suas células deixam de funcionar bem na presença de insulina. Nesse caso, acompanhamento com, enfim, alguns medicamentos melhoram a captação da glicose pelas células, né, já que a insulina está fazendo com que as células lá do fígado captem a glicose. Nesse caso, a pessoa deixou de responder à insulina, então as células do fígado não estão captando a glicose e ela está com bastante glicose no sangue. Isso tem um efeito, enfim, isso gera um processo inflamatório muito importante nessas pessoas, esse excesso de glicose no sangue, então vai desregulando o funcionamento biológico. Existem medicamentos que melhoram a captura da glicose pelas células do fígado, mas aqui a gente tem também como um componente muito importante o controle da dieta, né? O controle da ingestão de carboidratos, para que essa pessoa não ultrapasse a quantidade de glicose sanguínea no sangue e tenha os efeitos inflamatórios acentuados desse excesso de carboidratos no sangue, desse excesso de glicose no sangue, né, do consumo de carboidratos. Pessoal, discutimos aqui de maneira geral integração e regulação do metabolismo, então a gente, né, fecha o nosso conteúdo de metabolismo celular. Nessa aula de hoje a gente viu que a alta glicose sanguínea ela provoca a liberação de hormônio chamado insulina, que aumenta a captação de glicose pelos tecidos, né? Então, como eu comentei, nesse diabetes tipo 2, né, a pessoa deixa de responder à insulina, né, não há captação de glicose pelos tecidos, né? Então essa glicose fica no sangue, gerando um processo inflamatório muito importante
nessas pessoas que levam aí enfim, vários problemas fisiológicos muito importantes, se não controlado, né? Então, o controle é possível, né? Medicamento, dieta bastante regular, então uma dieta, precisa ser uma dieta muito, muito certinha para evitar esses efeitos decorridos do excesso de glicose no sangue. Alta glicose sanguínea, vou repetir aqui, pessoal. Baixa glicose sanguínea provoca a liberação do glucagon, então outro hormônio que a gente discutiu, que estimula a liberação da glicose, né? Então, naqueles estados de jejum, a gente tem a atuação do glucagon. A adrenalina prepara o corpo para um aumento de atividade física, né, num momento também de ação do organismo, ação dos músculos, mobilizando glicose a partir do glicogênio, por exemplo, né? Então, há necessidade de liberar glicose para o sangue, para que os músculos, o cérebro, continuem funcionando nesse momento. O cortisol, liberado em resposta a uma grande variedade de estressores, né, como a gente comentou lá, medo, ansiedade, o próprio jejum prolongado, né, e que inclui a baixa glicose sanguínea, né, ele estimula a formação de glicose pela gliconeogênese. Então, pessoal, a gente discutiu hoje a integração e a regulação do metabolismo, as principais características enfim, do metabolismo de uma forma geral nos mamíferos, né? Então, obviamente, isso voltado principalmente para o nosso organismo, e a gente pode entender aí como o funcionamento geral, principalmente baseado na glicose, acontece. Então, a gente encerra, pessoal. Enfim, eu vou só comentar aqui novamente. Teremos avaliação na próxima semana, nossa segunda atividade avaliativa. Vou fazer da mesma forma, pode ser feito em duplas. Eu sempre esqueço o prazo, mas acho que prova na quarta, vocês podem entregar até na sexta de noite. Né? Acho que era isso. 2 dias. Né? Uhum. Bom, então é isso. Eu sempre esqueço o prazo, mas é isso. Então, esses são os tópicos, pessoal: glicogênio, proteínas, lipídios, regulação e integração do metabolismo. Então, vou disponibilizar a avaliação por e-mail, pelo Classroom. O material também fica disponível no Classroom, né, os slides, as aulas. Eu não sei se alguém tem alguma questão da última prova, quer comentar alguma coisa. Eu já vou responder a pergunta da Carla. Dia 27 e dia 3 teremos os seminários, então, o seminário de fosforilação, fotofosforilação e depois síntese de carboidratos em plantas. Se atentem aos componentes do grupo. Qualquer coisa, entre em contato com os monitores. Os monitores, eles falaram que, enfim, estão lá dispostos, então é só contactá-los para qualquer tipo de dúvida. E aí a gente finaliza a disciplina, tá, pessoal? A gente tem, então, todas as avaliações realizadas. A nota final vai ser a média da avaliação 1, avaliação 2 e do seminário. A nota do seminário vai ser a mesma, né, enfim, para o grupo, né? Então, esse grupo aqui terá a mesma nota, esse grupo aqui terá a mesma nota. Né? Tentem elaborar da melhor maneira possível aí os seminários. Carla, ela pergunta: professor, então quem tem diabetes tipo 2, o tratamento é só através da dieta? Não, Carla, tem uma medicação também. Existe uma medicação, existem vários tipos de medicamentos que vão atuar aumentando a captação da glicose pelo fígado. Bom, tudo muito ruim aqui, então, mas aqui, olha, a gente tem aqui uma resistência à insulina, mas existem medicamentos que vão fazer algo parecido com o que a insulina faz. Então, eles vão aumentar a resposta das células nesse processo de captar a glicose. Então, esses medicamentos, eles melhoram como as células vão, como o fígado, como os outros tecidos vão captar a glicose. Então, existe medicação, sim. Obviamente, essa medicação é fornecida por um médico, né? Existem diferentes tipos de medicamentos que têm essa função de melhorar a
a captação de glicose. Eu lembro de um medicamento que é a metformina, mas existem outras classes, tá? Então, esses Meus pais medicamentos... usam. Tem o Qual? metformina, tem um cloridato de tanzulosina. É um Sim, punhado de remédios que eles usam aqui. Meus pais, eles dois têm. os dois têm. Eles usam um punhado de remédio. Tá bom. Então, tem medicação, viu, Carla? Então, esses medicamentos que a Rosiclei acabou de comentar, eles vão melhorar a captação de glicose pelas células. Mas é importante que, mesmo tomando a medicação, haja um controle da dieta, tá? Ter uma dieta, né, diminuindo a quantidade de carboidratos melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Então, a chave, e além disso, atividade física, né? Já provado que a atividade física tem um impacto positivo também, né? Enfim, obviamente, uma atividade física né, que seja condizente com o estado físico da pessoa, né? Com a condição física da pessoa, também tem um impacto muito bom. Mas é isso, gente. Exercício, dieta e a medicação, né? Então, isso leva aí a uma vida saudável, uma vida melhor. Por isso que eu perguntei o negócio do cortisol, que minha irmã também tem diabetes. E ela tem depressão. E ela tava Tá? muito mal, isso. Aí a diabetes dela tava lá em cima, né? Sim. Esqueci como é que fala. Aí ela ficou alegre, mediu, depois de umas 3 horas, tinha baixado para cima. Tava em 300 e alguma coisa, tá em 100 e poucos. Baixou, nós ficou assim, besta com a situação. Falou, mas como é que ela baixou tanto? Simplesmente porque ela ficou alegre e o negócio foi lá embaixo de novo. Então, sim. O cortisol é um hormônio e ele está ligado a esse período de depressão, tristeza, ansiedade. Então, ele responde a esse momento de estresse, digamos assim. Se a pessoa vai regularizando, obviamente ele também vai, olha só, o cortisol ele também vai impactar o metabolismo do seu organismo. Como a gente viu, ele vai agir ali de forma muito parecida com o glucagon. Então, você está alterando toda a forma do seu corpo funcionar nesse momento também. Pessoal, aí eu digo assim, olha, atividade física tem um impacto muito positivo, né, na regulação geral dos hormônios. Então, a sensação de bem-estar depois de uma atividade física se deve a esse contrabalanço hormonal que vai acontecer no teu organismo, né, enfim, liberação de endorfinas. Isso melhora o nosso funcionamento. Então, eu coloco aqui, né, embora não esteja na aula, a atividade física como um componente fundamental para um funcionamento metabólico né, saudável. Né? Então, isso é muito importante, além da dieta também. Né? Uma dieta balanceada, né, que atenda aí às necessidades mínimas de carboidrato, proteína e gordura, é essencial para uma vida saudável. Alguém quer fazer mais algum comentário? Bom, pessoal, então é isso. Próxima aula temos avaliação. Fiquem bem, boa semana, bons estudos. Eu envio a avaliação da mesma forma, por e-mail e lá no Classroom. Vou disponibilizar o material lá. E a gente vai encaminhando, então, para a finalização da disciplina. Boa semana para todos, bons estudos, se cuidem e até semana que vem. Até mais, pessoal. Tchau. Até mais, gente. Tchau, Carla. Boa semana. Professor? Oi. Fazer uma pergunta. Naquela atividade avaliativa, o senhor postou as notas esses dias para trás aí, tem 3 questões que estão zeradas. Está com não feita ou como errada? Eu lembro da sua, Yuri, eu acho que está errada mesmo, hein? Você quer verificar?
Não, é só uma dúvida mesmo, que como foi feito em dupla, a gente fez algumas questões junto e algumas separadas, sabe? Sim. Aí eu pedi passei para ele fazer alguma dessas questões aí, eu não sei se estava certo, estava errado, eu queria só checar certinho. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, Yuri, mas eu acho que está feita e a correção que deve ter pegado aí, viu? Não, não tem, eu vou saber mesmo. Deixa 5 segundinhos, eu já te dou com mais precisão. É Yuri e Daniel? Deixa eu ver aqui. Isso, É isso? isso. Porque no dinheiro a gente pode conversar, entendeu? Não vai, mas a gente conversa. Ó, na verdade, questão 4, questão 5 e questão 6, Yuri, elas não foram respondidas. Sério, peguei, beleza. É isso? Não, tô É tranquilo. por isso que está zerada. 4, 5 e 6, elas estão em branco. Beleza. Pelo Tô menos na tranquilo. avaliação que eu tenho aqui, que é a que eu recebi lá. Não, beleza. É que eu tenho dúvida do que tinha acontecido certinho. Eu vou conversar com o Daniel o que aconteceu, que eu não sei o que. Sim, elas estão em branco, tá ok? Beleza. Vale. Beleza, então. Valeu, professor. Até Obrigadão. mais, Yuri.